E vamos falar do Robert Pattinson? Vocês consideram ele um bom ator ou só um rostinho bonito? Ele foi escalado para o filme Batman, que gerou inúmeros comentários nas redes sociais se ele daria conta do personagem ou não. O filme estreou nos cinemas e nas últimas semanas de abril estreou no streaming da HBO Max. E em 3 dias de estreia na HBO, ele se tornou o maior filme de sucesso e busca na plataforma. E que ele gerou curiosidade, isso a gente pode ter certeza. E posso falar, se você tá na dúvida se assiste ou não o Batman, se prepara porque são 3 horas de filme. Mas vocês vão se surpreender com a atuação do Robert Pattinson. Vamos contar um pouquinho da trajetória dele? Ele nasceu em 13 de maio de 1986 e é ator, modelo e músico britânico. Ele ganhou notoriedade na mídia ao interpretar o Edward Cullen na saga Crepúsculo, que foi banhado por muita crítica. O menino sofreu ali durante as adaptações deste livro para o cinema. Mas quem é fã de Harry Potter raiz, assim como eu, sabe que Robert apareceu primeiro em Harry Potter e o Cálice de Fogo, como personagem Cedrico Diggory. E que, fica aqui um leve spoiler, para quem não viu ainda esse filme, o personagem dele morre de uma forma super trágica, o que abala o personagem principal, que é o Harry. E o Robert descobriu a sua paixão pela música antes mesmo de começar a atuar. Aos 4 anos ele já fazia aula de piano e violão. E olha o babado, aos 12 anos ele foi expulso da escola por roubar algumas revistas e depois comercializar para seus colegas. Qual que era o teor da revista a gente não sabe. E no final da adolescência ele começou a se apresentar em bares em Londres com seu violão e tocando músicas autorais. O pai do Robert, ao ver que ele era muito tímido aos 13 anos, incentivou o filho a entrar num clube de teatro. Ele ficou 2 anos trabalhando nos bastidores desse clube de teatro e aos 15 anos ele conseguiu um papel numa peça, intitulada Guys and Dolls. Ele não tinha nenhuma fala, mas ele fazia um dançarino cubano. E eu fiquei imaginando porque aparentemente ele tem 0 jeito pra dançar, né? Mas aos 15 anos a pessoa se joga mesmo. Depois disso ele fez uma outra peça chamada Our Town, nisso aí ele já tinha algumas falas, e um agente de talentos estava na plateia e foi sondar o Robert para ele começar a buscar papéis mais profissionais. E aí então, além de tocar nos bares londrinos, ele foi se descobrindo como ator. E ele começou a se aventurar nas telinhas do cinema e foi em 2004 que ele ganhou um grande destaque, como eu disse no começo do vídeo, que foi sua participação em Harry Potter e o Cálice de Fogo. 2008 foi o ano em que Robert Pattinson foi escalado para viver o vampiro brilhante Edward Cullen, brincadeiras à parte, na saga Crepúsculo, que é uma obra baseada nos livros de Stephenie Meyer. E de acordo com as entrevistas na época, o Robert ficou bem apreensivo na hora da audição dos testes de Crepúsculo, porque ele estava com medo de não conseguir ser tão perfeito como o personagem era descrito nos livros. O filme foi lançado em 21 de novembro de 2008 e levou o Robert a uma grande ascensão na mídia do dia para a noite. Então, imagina o caos na cabeça deste moço que do nada viu a sua vida virar de cabeça para baixo e ser especulada por cada veículo de comunicação. E como eu falei, os filmes da saga Crepúsculo eles geram inúmeros comentários e inúmeras críticas, mas o que os críticos sempre disseram que era bom era a química de Robert com a atriz Kristen Stewart. Para vocês terem ideia, na época, uma crítica do The New York Times classificou o Robert como um ator capaz e exoticamente bonito. E a gente que ele é bonito, a gente nunca vai negar, obviamente Robert é incrível, mas que na época, nesses filmes da saga Crepúsculo, faltou alguma coisa ali nessa atuação, faltou. Não sei se era essa pressão de ser totalmente perfeito como era no livro, pode ter sido isso que aconteceu, mas que faltou uma química, fãs me perdoem, mas faltou. Era tudo muito mecânico, o Edward e a Bella, faltou uma conexão ali que tinha no livro e que não foi passado para as telonas. Isso, desculpem, é a minha opinião. Mas o Robert foi amadurecendo, óbvio, ele era super jovem quando fez o Crepúsculo e ganhando cada vez mais destaque na mídia e nas produções cinematográficas. São mais de 30 produções que levam a participação de Robert Pattinson. Ele já foi nomeado o homem mais sexy do mundo 2 vezes pela revista People. Ele tem uma estátua de cera no museu famoso Madame Tussauds em Nova York e em Londres, olha aí.
Cresceu na vida esse menino. E claro que Robert começou a ganhar destaque na mídia e as pessoas queriam saber com quem ele se relacionava. E foi aí que surgiu a grande polêmica durante o filme Crepúsculo do seu relacionamento com a atriz Kristen Stewart. E durante muito tempo eles negaram esse relacionamento, mas os paparazzis e os fãs estavam sempre atentos a cada passo dos dois, até que eles realmente assumiram o relacionamento. E aí foi que a mídia, toda em cima dos dois, querendo saber o que acontecia, como que era o relacionamento, uma confusão. Até que eles terminaram por supostamente a Kristen ter traído Robert com o diretor do filme que ela estava fazendo. Ei, Kristen, magoou o menino Robert, tadinho. Chateado. Inclusive, nesse filme do Batman, começaram a especular ali, os fãs começaram a pensar se o Robert teria algum relacionamento com a sua companheira de cena, a atriz Zoe Kravitz. Mas tudo passou de especulação, porque eles são grandes amigos de longa data. Ele, inclusive, está num relacionamento sério desde 2018 com a modelo Suzy Waterhouse. Então, gente, deixe o moço viver em paz. E se você ficou curioso para assistir outras produções com Robert Pattinson, se liga que no próximo vídeo eu separei alguns filmes que estão escondidos nos streamings para você acompanhar.